Foram 12 anos de existência, milhões de gargalhadas e um final que transformou completamente o cenário televisivo. Quando The Big Bang Theory se despediu do público em 2019, o elenco mais amado da televisão embarcou em jornadas inesperadas, marcadas pela fama, pelo silêncio por escândalos e por uma completa reinvenção. Longe das câmeras, o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar a vida após o Big Bang. Jim Parsons. Ao longo de 12 anos ininterruptos, Jim Parsons foi inegavelmente o coração pulsante de The Big Bang Theory. A sua personagem Sheldon Cooper, aquele gênio insuportável, mestre do sarcasmo e emocionalmente desajeitado, transformou-se num autêntico símbolo cultural, uma figura tão icônica que até mesmo aqueles que nunca assistiram à série sabiam exatamente quem ele era. Contudo, por trás do brilho dos holofotes e das risadas gravadas, Jim Parsons escondia um profundo dilema interior. Deveria ele continuar a ser o homem mais inteligente da televisão? Ou deveria arriscar absolutamente tudo para reencontrar a sua própria voz como artista? Ao longo das 12 temporadas, o talento de Parsons foi celebrado com 4 prêmios Emmy e um Globo de Ouro, catapultando-o para o estatuto de um dos atores mais bem pagos do planeta. No ponto mais alto da sua carreira na série, ele chegava a receber $1 milhão por episódio, acumulando uma fortuna superior a $177 milhões no total. A emissora CBS apresentou-lhe uma proposta astronômica de $50 milhões para que ele continuasse, mas a sua resposta acabou por mudar o rumo da história da televisão. Essa recusa categórica selou o destino da série para sempre. No dia em que Jim Parsons decidiu abandonar o projeto, The Big Bang Theory morreu. Mas aquilo não foi um adeus, foi antes o início de uma metamorfose. Pouco tempo depois, Jim regressou aos ecrãs, mas desta vez como produtor e narrador de Young Sheldon, o aclamado spin-off que explorava as origens da personagem que o tornou mundialmente famoso. No entanto, o ator procurava algo muito para além da nostalgia. Em 2020, ele surpreendeu o público com a sua participação em Hollywood, uma minissérie da Netflix, onde interpretou Henry Wilson, um agente de talentos implacável e manipulador. A sua atuação magistral valeu-lhe uma nova nomeação para os Emmy e deixou absolutamente claro que Jim era capaz de ser muito mais do que apenas Sheldon Cooper. No ano de 2022, ele voltou a emocionar profundamente o público, com Spoiler Alert, um drama romântico, baseado numa comovente história real, onde demonstrou uma vulnerabilidade nunca antes vista na sua carreira. Os críticos descreveram a sua performance como uma das interpretações mais genuinamente humanas de toda a sua trajetória. Mais tarde, em 2024, ele teve um regresso triunfal à Broadway, com as peças Our Town e Mother Play, dividindo o palco com a lendária e incomparável Jessica Lange. Ali, perante o público, sem risadas de fundo, nem guiões repetidos, Jim provou aquilo que sempre foi na sua essência um ator puro. Mas a sua genialidade não se limita de forma alguma ao palco. Desde 2015, Parsons gere em conjunto com seu marido, Todd Spivak, a produtora That's Wonderful Productions, que é responsável por Especial, uma série sobre um jovem gay com paralisia cerebral que foi merecidamente nomeada para os Emmy. A sua missão é levar ao público histórias que mais ninguém se atreve a contar. No que toca à sua vida pessoal, Parsons continua a viver longe de qualquer escândalo. Ele oficializou a sua união com Spivak em 2017. E embora não tenham filhos, ambos partilham uma vida tranquila, marcada pela criatividade mútua e por um enorme sentimento de gratidão. Deixar The Big Bang Theory foi o salto mais arriscado da minha vida, confessou o próprio Jim alguns anos mais tarde. Mas foi também o mais libertador de todos. Os fãs, por sua vez, ainda sonham com a possibilidade de o verem regressar ao papel de Sheldon.
Ele, entre risos, brinca frequentemente que isso só seria possível se a personagem de Sheldon de alguma forma ressuscitasse. Mas a verdade é que Jim Parsons já ressuscitou, só que numa outra pele num palco completamente diferente, e com uma liberdade que nenhum contrato milionário poderia alguma vez comprar. Kaley Cuoco. Durante 12 longos anos, Kaley Cuoco foi a personificação da vizinha favorita de toda a América. Penny não era apenas uma personagem. Ela era um verdadeiro fenômeno cultural. Mas quando The Big Bang Theory chegou ao fim em 2019, Cuoco enfrentou o momento mais decisivo da sua carreira. Seria ela para sempre recordada apenas como a simpática rapariga loira da porta ao lado, ou conseguiria reinventar-se numa Hollywood que é conhecida por devorar os seus próprios ídolos? Ela não ficou à espera da resposta. Ela mesma a criou. Apenas alguns meses após o final da série, fundou a sua própria empresa, a Yes Norman Productions, e apostou todas as suas fichas num projeto que ninguém antecipava, The Flight Attendant. Uma série da HBO Max que a mostrava como uma mulher destroçada alcoólica e inesperadamente apanhada numa teia de assassinato. Nada de risadas enlatadas, nada de piadas sobre nerds. Desta vez, Cuoco voava sem qualquer rede de segurança, e a aposta arriscada foi um sucesso retumbante. O papel de Cassie Bolden rendeu-lhe nomeações para os Emmy e para os Globos de Ouro, consolidando-a firmemente como uma atriz de grande peso na indústria. Mas Kaley não ficou por aí. Ela emprestou a sua voz a uma versão explosiva e sangrenta de Harley Quinn, conquistando os fãs de banda desenhada com uma mistura única de loucura e vulnerabilidade. Depois disso, seguiram-se Meet Cute, em 2022, ao lado de Pete Davidson, e uma comédia de humor negro baseada num caso real, em 2023. Alguns críticos afirmavam que ela estava a repetir o mesmo tipo de papel, mas Cuoco continuava a avançar na sua carreira sem nunca olhar para trás. Atualmente, ela prepara aquele que poderá ser o papel mais significativo de toda a sua carreira, interpretar Doris Day, o ícone dourado da era clássica de Hollywood. Se ela triunfar neste desafio monumental, o seu nome ficará gravado a ouro numa nova geração de estrelas que conseguiram reinventar-se a partir das cinzas do seu próprio sucesso televisivo. No entanto, o caminho nem sempre foi um mar de rosas. Em 2017, num gesto de enorme camaradagem, Cuoco e os seus colegas aceitaram um corte salarial para beneficiar Mayim Bialik e Melissa Rauch. Uma decisão que gerou um clima de tensão nos bastidores. E um ano depois, o mundo ficou em choque quando Jim Parsons anunciou a sua saída definitiva. Ninguém, nem mesmo Kaley, antecipou o que estava para acontecer. Com a sua partida, a chama que iluminava The Big Bang Theory apagava-se para sempre. No momento em que leu o roteiro final, que revelava uma gravidez não planeada para a sua personagem Penny, Cuoco sentiu-se profundamente traída. Essa não era a essência dela, declarou numa entrevista, mas ainda assim aceitou o desfecho com a mesma classe com que iniciou a sua própria reinvenção em silêncio, e com uma chama ardente no olhar. Atualmente, Kaley Cuoco já não é simplesmente a Penny. Ela é uma produtora, uma empresária e a voz de uma geração que se recusa a ser definida por um único papel. A sua mensagem para o mundo é inequívoca e poderosa. Não precisas de esperar pelo papel perfeito. Tu mesma podes escrevê-lo. E foi precisamente essa a filosofia que Simon Helberg adotou. Ao longo de 12 anos, Simon Helberg arrancou gargalhadas do público mundial com as suas calças justíssimas, os seus cintos brilhantes e um carisma que era ao mesmo tempo absurdo e irresistível. Ele era inconfundivelmente Howard Wolowitz, o engenheiro aeroespacial que possuía o ego de um astronauta e a estatura de um adolescente. Contudo, quando os risos de fundo silenciaram em 2019, Simon confrontou-se com uma questão que assombra inúmeros atores de sitcom.
Como é possível libertar-se de uma personagem que o mundo insiste em eternizar na memória? A resposta materializou-se através do silêncio das teclas de um piano e de uma dor profunda. Em 2021, Simon ressurgiu nos grandes ecrãs com Annette, um musical surrealista, onde contracenou com Adam Driver e Marion Cotillard. Nesse filme, ele deu vida a um pianista sombrio, enigmático e completamente obcecado. Não restava absolutamente nenhum traço do divertido Howard. Helberg mergulhou de tal forma na personagem que chegou ao ponto de se tornar cidadão francês apenas para apoiar o financiamento do projeto. Não era uma exigência de modo algum, mas ele fê-lo por pura paixão, pelo amor à arte e para provar a si mesmo e ao mundo que era capaz. E, de facto, ele conseguiu. A crítica especializada aplaudiu com o mesmo espanto que o público sentiu ao descobrir que aquele comediante de voz esganiçada era, na verdade, um ator com uma capacidade dramática avassaladora. Contudo, a trajetória de Simon não é feita apenas de triunfos. Ela é também marcada por uma profunda vulnerabilidade. Durante os primeiros anos de The Big Bang Theory, o ator travou uma batalha silenciosa contra um transtorno de ansiedade e TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. O sucesso avassalador chegou no meio de uma tempestade mental que quase o destruiu por completo. Mais tarde, ele confessaria que a fama não curou os seus medos, pelo contrário, apenas os intensificou. Apesar de tudo, ele persistiu e continuou a atuar. Ele continuou a procurar a verdade no meio do caos. Em 2023, enquanto as manchetes se focavam em vendas de mansões e novas oportunidades, Simon surpreendeu o mundo com uma revelação impactante. Ele não tinha sido a primeira escolha para interpretar Howard Wolowitz. O papel estava originalmente destinado a Kevin Sussman, que mais tarde viria a encarnar o dono da loja de banda desenhada, o icônico Stuart. Sussman foi forçado a recusar a oportunidade devido a conflitos de agenda, e foi assim que Simon conseguiu o papel que iria transformar o seu destino para sempre. Toda a minha vida depende de um calendário que simplesmente não se alinhou para outra pessoa, comentou ele uma vez num misto de riso e incredulidade. Depois de Annette, Simon demonstrou que conseguia transitar entre gêneros sem perder a sua essência. Ele apareceu em Poker Face em 2023, interpretando um agente do FBI desajeitado, mas cativante, relembrando ao público que a sua veia cômica continuava bem viva, embora agora controlada com uma nova camada de maturidade. Anteriormente, ele já tinha arrebatado a crítica com a sua atuação em Florence, Quem é essa mulher?, de 2016, onde partilhou o ecrã com Meryl Streep e Hugh Grant, o que lhe valeu uma merecida nomeação para os Globos de Ouro. Longe do brilho dos holofotes, a sua vida é notavelmente serena. Casado desde 2007 com a atriz Jocelyn Towne e pai de 2 filhos, Simon parece ter encontrado o equilíbrio que a sua personagem jamais conseguiu alcançar. Em 2023, vendeu a sua casa em Los Angeles, talvez à procura de algo que Hollywood raramente oferece: paz. Kunal Nayyar. Durante muitos anos, o mundo conheceu Kunal Nayyar como o adorável e desajeitado Raj Kutrapali, o astrofísico incapaz de articular uma palavra com mulheres, a menos que tivesse uma bebida na mão. O seu sotaque característico, os seus gestos nervosos e o seu charme ingênuo rapidamente o transformaram num dos grandes favoritos do público. No entanto, quando The Big Bang Theory terminou em 2019, Nayyar não queria apenas deixar de ser o rapaz tímido. Ele quis aniquilar essa imagem por completo. Em 2020, o ator indo-britânico deu uma viragem radical na sua carreira com Criminal Reino Unido, uma série da Netflix onde interpretou Sandeep, um assassino em série frio e implacável e extremamente calculista. Foi um verdadeiro choque para os fãs.
O mesmo rosto que antes provocava gargalhadas, agora instilava medo. Os críticos aclamaram a sua performance e a sua interpretação arrojada rendeu-lhe uma nomeação para os prêmios BAFTA de televisão como o melhor ator secundário. O sorriso doce de Raj tinha se desvanecido por completo. No seu lugar, emergiu um ator corajoso, disposto a explorar os recantos mais sombrios da alma humana. Apenas um ano mais tarde, Nayar voltou a surpreender com Suspicion, da Apple TV Plus, em 2022, um thriller psicológico onde contracenou com a icônica Uma Thurman. Nessa série, ele jogou com o mistério e a paranoia, mostrando que o seu talento podia navegar com naturalidade entre gêneros, sem, no entanto, abandonar completamente a comédia. Em 2024, ele reencontrou-se com Melissa Rauch, a sua antiga colega de The Big Bang Theory, para uma participação especial em Night Court, e também protagonizou a comédia romântica How to Date Billy Walsh. No entanto, contudo, o seu desafio mais audacioso ainda estava por vir: o papel de Scrooge em Christmas Karma. Uma ousada adaptação musical ao estilo de Bollywood do clássico atemporal Um Conto de Natal. Seria um risco monumental, ou a sua redenção artística definitiva. A sua voz de facto também se revelou uma aliada poderosa. Kunal Nayar consolidou-se como um nome extremamente popular no universo da animação, emprestando a sua voz a personagens memoráveis como Guy Diamond em Trolls e a Gupta em A Era do Gelo Deriva Continental. No entanto, por trás de todo o brilho e glamour de Hollywood, esconde-se a comovente história de um imigrante que travou uma longa batalha contra os estereótipos. Na sua autobiografia, Sim, o Meu Sotaque é Verdadeiro, ele detalha a sua chegada a Los Angeles com um inglês hesitante, sem quaisquer contactos ou garantias de futuro. E como uma única audição foi capaz de transformar completamente o rumo da sua vida. O seu senso de humor, como ele mesmo escreveu, foi a sua principal ferramenta de sobrevivência. Mesmo assim, a sua trajetória profissional não esteve isenta de polêmicas. Numa cena particularmente controversa de A Teoria do Big Bang, a sua personagem Raj fez uma comparação considerada ofensiva entre as aclamadas atrizes indianas Madhuri Dixit e Aishwarya Rai, o que gerou uma imensa onda de revolta no seu país de origem. Em 2023, a situação escalou a tal ponto que o analista político Mithun Kumar chegou a apresentar uma ação judicial contra a Netflix, exigindo a remoção do episódio da plataforma. Kunal, por sua vez, optou por manter um silêncio absoluto sobre o incidente, nunca se pronunciando publicamente a respeito. Surgiram também rumores sobre tensões nos bastidores, especialmente relacionados com os seus hábitos de estacionamento, que acabaram por se transformar em piadas internas, talvez uma forma de aliviar a enorme pressão do sucesso. Mas por trás das brincadeiras, Nayar sempre permaneceu leal a um ideal fundamental, o de continuar a evoluir, mesmo que isso implicasse romper com a imagem que o catapultou para a fama. Da inocência do nerd à escuridão do mundo do crime, Kunal Nayar não apenas trocou de papéis, ele transitou para um universo completamente distinto. Ele abandonou a órbita segura da comédia para se aventurar por galáxias muito mais perigosas, mais autênticas e, acima de tudo, mais humanas. Ele afirmou certa vez: às vezes, para conseguirmos ver a luz, é preciso ter a coragem de olhar para dentro do vazio. E foi exatamente isso que ele fez. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe um número 1 nos comentários. Caso contrário, pode deixar um 0. A sua sinceridade é muito apreciada. Johnny Galecki. Ao longo de 12 inesquecíveis anos, Johnny Galecki representou o equilíbrio perfeito entre a genialidade e o caos em A Teoria do Big Bang. Na pele de Leonard Hofstadter, ele deu vida ao físico mais humano e relacionável do grupo, aquele que se apaixonava perdidamente, sofria por amor e ria com um toque distinto de melancolia. Contudo, quando as luzes do estúdio se apagaram
definitivamente, em 2019, Johnny não correu para o próximo grande papel. Ele caminhou em direção ao silêncio. Numa Hollywood completamente obcecada pela exposição constante, ele fez a escolha radical de desaparecer dos holofotes. Enquanto seus colegas de elenco estampavam as manchetes com novos e excitantes projetos, Galecki fez as malas e deixou Los Angeles para trás. Ele estabeleceu-se em Nashville, um lugar onde as estrelas não brilham pela fama, mas sim pela vastidão do campo aberto. Foi ali que ele iniciou um novo capítulo, bem longe dos tapetes vermelhos, em busca do que ele mesmo descreveu como uma existência mais genuína. A sua aposentadoria dos holofotes, no entanto, não foi uma fuga, mas sim um ato de profunda reinvenção. Depois do final de A Teoria do Big Bang, Johnny fez um breve regresso à televisão interpretando novamente David Healy em The Conners, o spin-off de Roseanne, a série que marcou a sua juventude. Foi um gesto carregado de nostalgia, uma espécie de despedida amável e um aceno ao seu passado. Posteriormente, ele mudou-se para o outro lado das câmeras, assumindo o papel de produtor executivo em A.O.K. Tratava-se de uma comédia, cuja trama se passava em 1991, explorando os primórdios da internet. Ele já não queria ser Leonard. A sua ambição era criar os mundos onde outros pudessem brilhar. No âmbito pessoal, a sua vida também foi marcada por reviravoltas surpreendentes e inesperadas. Em 2019, ao lado da modelo Alaina Mayer, ele celebrou a chegada do seu primeiro filho, Orbison. Infelizmente, a felicidade do casal foi breve. O casal separou-se apenas um ano mais tarde. Anos depois, Johnny casou-se novamente com Morgan Galecki e em 2023 nasceu a sua filha Ona. A paternidade, como ele confessou em entrevistas, trouxe-lhe uma serenidade que ele jamais havia encontrado nos estúdios de gravação. Ao longo da sua carreira, Johnny enfrentou batalhas pessoais que o grande público nunca chegou a conhecer. Em 2011, foi diagnosticado com paralisia de Bell, uma condição que causa uma súbita fraqueza nos músculos faciais. Apesar disso, ele continuou a filmar sem qualquer interrupção, escondendo a sua dor por trás do sorriso cativante de Leonard. Ele foi também um dos poucos membros do elenco a manifestar-se abertamente sobre questões políticas. Após o trágico tiroteio escolar na Flórida, em 2018, Galecki posicionou-se publicamente a favor de um maior controle de armas, o que lhe custou milhares de seguidores nas redes sociais, mas, em contrapartida, rendeu-lhe o respeito de todos aqueles que valorizam a coerência acima da popularidade. Nos corredores dos estúdios de A Teoria do Big Bang, o seu nome também ficou associado a algumas histórias bastante curiosas e divertidas. De acordo com o seu colega de elenco, Kunal Nayyar, Johnny tinha o peculiar hábito de colar a sua pastilha elástica usada numa parede escondida do cenário. Uma espécie de mural secreto, e numa confissão que deixou toda a gente de queixo caído, o ator admitiu ter sido o único membro do elenco a ter relações íntimas no seu camarim durante o período das gravações. Um toque de irreverência e ousadia num mundo frequentemente obcecado pela imagem da perfeição. Atualmente, Johnny Galecki vive afastado de todo o ruído mediático numa casa de campo onde se dedica a cultivar vinhas e a colecionar memórias preciosas. Ele não anseia por um regresso de A Teoria do Big Bang, nem sente a necessidade de outro grande papel para provar o seu valor. A sua história não é a de um ator cuja estrela se apagou, mas sim a de um homem que aprendeu a deixar que o silêncio falasse mais alto por ele. Melissa Rauch. Ao longo de uma década inteira, Melissa Rauch foi a centelha elétrica que iluminou a teoria do Big Bang. Com a sua voz inconfundivelmente aguda, uma personalidade forte e um charme absolutamente cativante, Bernadette Rostenkowski-Wolowitz arrebatou o coração de uma legião de fãs ao redor do mundo. Contudo, com o encerramento da série, em 2019,
Rauch deparou-se com a mesma interrogação que assombrava todos os seus colegas de elenco. O que se segue a um sucesso planetário? A sua resposta revelou-se tão corajosa quanto surpreendente. Sem hesitar, Melissa optou por apostar todas as suas fichas num novo rumo. No ano de 2015, enquanto ainda brilhava no elenco de A Teoria do Big Bang, ela escreveu e produziu um filme independente intitulado The Bronze. Praticamente, ninguém depositou fé no seu projeto. Os executivos da produção insistiram em substituí-la por uma atriz de maior renome, mas Melissa lutou com unhas e dentes pelo papel e saiu vitoriosa. Nesse filme, ela deu vida a Jan Gregory, uma ginasta olímpica amargurada, que caiu em desgraça e vivia obcecada pelas glórias do seu passado distante. A personagem era o completo oposto de Bernadette, uma figura rude, profundamente desiludida e dolorosamente humana. O filme estreou no prestigiado Festival de Sundance, e embora a recepção da crítica tenha sido dividida, uma verdade tornou-se inegável: Melissa Rauch tinha um talento muito mais vasto para mostrar ao mundo. Mas a sua ambição estava longe de se esgotar. Em 2017, realizou um dos seus grandes sonhos de infância ao emprestar a sua voz à icônica Harley Quinn em Batman e Harley Quinn. A sua interpretação, que buscou inspiração direta na sua infância em Nova Jersey, resultou numa combinação magistral de humor, rebeldia e uma surpreendente vulnerabilidade. Contudo, após o término de A Teoria do Big Bang, a atriz tomou a decisão consciente de recuar dos holofotes para se dedicar inteiramente à sua família. Melissa partilhava a sua vida com o argumentista e produtor Winston Bagel, que era não apenas o seu marido, mas também o seu grande parceiro criativo. Em 2017, o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, e em 2020 nasceu o segundo filho. No entanto, a maternidade não a afastou de Hollywood. Pelo contrário, redefiniu a sua carreira. Em 2023, Rauch fez um regresso triunfal à televisão, assumindo o papel de protagonista e produtora executiva no renascimento da aclamada série Night Court. Desta vez, ela encarnou a personagem de Abby Stone, a filha otimista do juiz que protagonizou a série original da década de 80. O resultado foi um sucesso estrondoso e instantâneo. A nova versão de Night Court equilibrava de forma brilhante o humor com a empatia e momentos de surpreendente profundidade. Abby, tal como a sua intérprete, possuía um brilho contagiante de otimismo, mas que escondia também as suas próprias sombras, nomeadamente uma luta silenciosa contra o alcoolismo. Através dessa honestidade emocional crua, Melissa provou ser capaz de transmitir tanto a alegria como a dor mais profunda com um simples olhar. A estação televisiva renovou a série para uma segunda temporada, confirmando assim que a estrela de Melissa não só continuava a brilhar intensamente, como agora resplandecia com uma luz completamente renovada. Longe das câmaras, Rauch e o seu marido criaram a After January Productions, uma produtora dedicada a contar histórias com alma e significado. Além disso, o casal tornou-se cofundador da Oscars Kids, uma organização sem fins lucrativos, cujo nobre objetivo é apoiar crianças que lutam contra o cancro. A sua vida, que em tempos foi dominada pelo receio de não ter a sua voz ouvida, transformou-se numa poderosa missão para amplificar as vozes daqueles que mais precisam. Aquela mulher de estatura pequena, mas de gargalhada gigante, já não é apenas uma atriz de comédia. Ela é hoje uma escritora, produtora, mãe e uma defensora de causas importantes. Por vezes, o verdadeiro poder não reside em gritar mais alto, afirmou ela numa entrevista, mas sim em continuar a falar quando todos os outros se calam. E foi precisamente isso que Melissa Rauch fez. Nunca deixou de usar a sua voz, mesmo que o mundo decidisse mudar de canal. Mayim Bialik.
bem antes de se tornar a inesquecível Amy Farrah Fowler. Mayim Bialik já era um nome bastante familiar para o público. Na década de 90, ela foi a adolescente prodígio que protagonizou a série Blossom, interpretando uma jovem brilhante excêntrica e muito à frente da sua época. Depois disso, exatamente no momento em que Hollywood a apontava como a próxima grande estrela juvenil, ela simplesmente desapareceu dos radares. Contudo, não se tratou de um fracasso, mas sim de uma escolha pessoal e deliberada. Mayim decidiu abandonar a fama para se dedicar aos estudos de neurociência na prestigiosa Universidade da Califórnia, onde concluiu o seu doutoramento, afastando-se por completo do universo do entretenimento e do estrelato. Passados vários anos, o destino acabou por trazê-la de volta da maneira mais surpreendente possível, com um papel que iria fundir os seus dois mundos de forma perfeita. Em 2010, a teoria do Big Bang convidou-a para interpretar Amy Farrah Fowler, uma neurocientista com notórias dificuldades sociais, tal como ela na vida real, mas com um toque de ficção. A junção revelou-se mágica. O público rendeu-se imediatamente ao seu talento. O seu humor sarcástico, a sua ternura desajeitada e a química inegável com Jim Parsons transformaram-na no verdadeiro coração emocional da série. O resultado: 4 nomeações para os prêmios Emmy, 2 galardões da crítica e um lugar permanente e indiscutível na história da televisão. Contudo, com o fim da série em 2019, Mayim recusou-se a ficar confortavelmente rotulada apenas como a rapariga inteligente. Em 2021, ela regressou ao pequeno ecrã como a estrela principal da série Call Me Kat. Tratava-se de uma comédia sobre uma mulher que decide arriscar tudo para abrir um café para gatos e viver a vida de acordo com as suas próprias regras. A série, uma adaptação da produção britânica Miranda, conquistou uma base de fãs muito fiel, mas infelizmente foi cancelada ao fim de 3 temporadas. Mas longe de se deixar abater por este revés, Mayim aproveitou o momento para dar um passo ainda mais arrojado na sua carreira, assumir a cadeira de realizadora no seu primeiro filme. O resultado foi As They Made Us, um drama familiar intenso e profundamente pessoal, que a crítica especializada descreveu como uma carta de amor e de despedida escrita com lágrimas. Paralelamente, o mundo teve a oportunidade de a redescobrir num papel completamente diferente como co-apresentadora do lendário concurso Jeopardy, ao lado de Ken Jennings. A sua notável inteligência tornava-a a candidata ideal para a função. No entanto, o seu estilo de apresentação, considerado por muitos como demasiado sério e pausado, acabou por gerar opiniões divididas entre os espectadores. Model. Enquanto uma parte do público a elogiava pela sua seriedade, outra a criticava por uma suposta frieza. E foi nesse cenário que a controvérsia explodiu. Bialik viu-se no centro de acalorados debates, primeiro por manifestar apoio público a suplementos cerebrais de eficácia duvidosa e, posteriormente, devido à sua posição controversa sobre a vacinação infantil. Apesar de ter admitido numa fase inicial que seguia um calendário de vacinação alternativo para os seus filhos, ela fez questão de esclarecer mais tarde que não se considerava anti-vacinas e que, na verdade, depositava total confiança na ciência. Contudo, o estrago na sua imagem pública já estava consolidado. As manchetes dos jornais raramente perdoam as subtilezas. Mas a verdade é que lidar com a controvérsia já não era uma novidade para ela. Em 2017, no auge do movimento Me Too, ela publicou um controverso artigo no The New York Times, onde sugeria que o seu modo de vestir mais modesto e a sua rejeição ao flerte a tinham mantido segura dentro da implacável indústria de Hollywood. As suas declarações foram amplamente interpretadas como uma forma de culpabilização das vítimas, e a repercussão negativa foi absolutamente instantânea.
Ma-Yin veio a público pedir desculpa, reconhecendo de forma inequívoca que nenhuma mulher é responsável por provocar a sua própria agressão. Foi um período complicado, mas que também se revelou um ponto de viragem crucial. A partir desse momento, ela passou a utilizar a sua enorme plataforma para abordar abertamente temas como saúde mental, trauma psicológico e a importância da autocompaixão. No seu podcast Ma-Yin Bialik's Breakdown, que apresenta ao lado do seu companheiro Jonathan Cohen, ela mergulha em assuntos profundos, como a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo e as perturbações alimentares, partilhando as suas experiências com uma honestidade desarmante. A sua voz transformou-se numa das mais relevantes na conversa atual sobre o bem-estar emocional. Para além do seu trabalho na ciência e do seu estatuto de celebridade, o que verdadeiramente define Ma-Yin é a sua profunda fé. Sendo uma judia ortodoxa moderna e uma defensora declarada de Israel, ela já foi alvo tanto de admiração quanto de duras críticas pelas suas posições em tempos de conflito, mas nunca demonstrou arrependimento por defender aquilo em que acredita. Atualmente, Bialik continua a ser um enigma verdadeiramente fascinante, uma atriz com a mente de uma cientista e uma intelectual com a alma e a sensibilidade de uma artista. Numa realidade em que a grande maioria das pessoas anseia por aplausos, ela dedica-se à procura de um significado mais profundo. Kevin Sussman, muito antes de se transformar no tímido e adorável proprietário da mais célebre loja de quadrinhos da televisão, era apenas mais um entre tantos atores que batalhavam diariamente pela sobrevivência na competitiva cidade de Los Angeles. Ironicamente, o seu emprego era numa loja de quadrinhos onde aguardava por uma grande oportunidade que teimava em não aparecer. Isso mudou quando a teoria do Big Bang surgiu trazendo consigo uma reviravolta tão surpreendente quanto um dos desfechos de Sheldon Cooper. O mais interessante de tudo é que originalmente o papel de Stuart Bloom não estava destinado a Sussman. Na verdade, os produtores da série chegaram a considerá-lo inicialmente para dar vida a ninguém menos que Howard Wolowitz. Contudo, um contrato que já tinha firmado com a série Ugly Betty forçou-o a recusar a proposta. Mas o destino, com as suas voltas e reviravoltas, acabaria por lhe conceder uma segunda oportunidade. Passados alguns anos, ele regressou ao set de A Teoria do Big Bang, desta vez para encarnar o sarcástico, mas profundamente cativante Stuart, o homem que parecia viver perpetuamente à sombra dos gênios e da própria vida. O que fora concebido para ser apenas um personagem secundário, acabou por se transformar num dos mais queridos pelo público. Quando a série chegou ao fim, em 2019, muita gente acreditava que Sussman iria desaparecer do mapa juntamente com a sua loja fictícia. No entanto, Kevin provou que ser discreto não é de forma alguma sinônimo de mediocridade. Afastado dos holofotes e das grandes premiações, o ator começou a edificar uma carreira multifacetada, sólida e, para surpresa de muitos, imensamente respeitada. Em Better Call Saul, ele interpretou o Sr. Link, revelando uma faceta surpreendentemente séria e contida, enquanto em The Dropout, a minissérie sobre o escândalo de Elizabeth Holmes e a Theranos deu vida a Mark Rustler, uma personagem apanhada na complexa engrenagem da fraude corporativa. Eram participações modestas, é verdade, mas cada uma delas desvendava uma camada mais profunda do seu talento. Sussman tinha a rara capacidade de se fundir completamente com qualquer narrativa. Ainda assim, a comédia continuava a correr-lhe nas veias. Ele voltou a cruzar-se profissionalmente com Ma-Yin Bialik em Call Me Kat e mais tarde juntou-se ao elenco de Lessons in Chemistry na Apple TV Plus, interpretando Walter Pine, um executivo algo desajeitado, mas incrivelmente cativante. De certa forma, a sua marca registrada sempre foi a de dar vida a uma humanidade imperfeita, a homens bons inseridos em mundos que nem sempre partilham da sua bondade.
No entanto, o seu vasto talento não se limita à representação em frente às câmeras. Kevin é igualmente um argumentista e criador talentoso. Em 2013, ele coescreveu ao lado de John Ross Bowie o inesquecível Barry Kripke, uma série de animação intitulada Dark Minions, para os Amazon Studios. Apesar de o projeto nunca ter chegado a ser totalmente produzido, serviu para lhe abrir as portas a uma nova e promissora fase criativa. Desde essa altura, ele já desenvolveu diversos argumentos para a CBS, demonstrando que o humor pode ser construído com a mesma meticulosidade de uma banda desenhada bem ilustrada. Mas a sua carreira não se resumiu apenas ao mundo da ficção. Em 2023, em plena greve dos atores do sindicato SAG-AFTRA, Sussman manifestou-se com uma franqueza que poucos ousaram ter. Ele denunciou como a transição para o streaming tinha provocado o colapso das receitas provenientes das retransmissões, uma fonte de rendimento que durante muitos anos foi a tábua de salvação para milhares de profissionais da representação. Quando a teoria do Big Bang era transmitida na televisão tradicional, todos nós recebíamos um valor um pouco maior, explicou ele, referindo-se ao facto de que ganhavam cada vez que alguém via uma repetição. Atualmente, as plataformas repetem os episódios milhões de vezes e quase ninguém recebe um único cêntimo. As suas palavras tiveram um eco profundo por toda a indústria. Hoje em dia, Kevin Sussman não possui a fama estrondosa dos seus colegas de elenco, e a verdade é que, muito provavelmente, ele nunca a desejou. Ela tem uma predileção por narrativas mais intimistas, por projetos que florescem de forma discreta e por personagens com os quais o público consegue estabelecer uma conexão real sem qualquer vestígio de idolatria. Ela é, em muitos aspectos, a alma mais reservada de todo o universo de The Big Bang Theory. O seu nome é Sarah Gilbert. Muito antes de colocar os pés no set de The Big Bang Theory, Sarah Gilbert já tinha deixado a sua marca na história da televisão. Nas décadas de 80 e 90, ela deu vida a Darlene Connor em Roseanne, uma jovem adolescente sarcástica e de uma inteligência fulgurante que transformou para sempre a imagem da rapariga americana na televisão. Tinha apenas 13 anos de idade, mas o seu imenso talento já era algo que ninguém podia ignorar. O público amava-a porque ela não tentava aparentar ser perfeita. Era genuína e incrivelmente inteligente e, acima de tudo, completamente diferente do habitual. Décadas mais tarde, quando a produção de The Big Bang Theory a convidou para interpretar o papel de Leslie Winkle, a cientista capaz de humilhar Sheldon Cooper com um simples olhar, Gilbert já não precisava de qualquer tipo de apresentação. A sua personagem foi um sucesso imediato, uma combinação perfeita de humor seco, intelecto superior e uma rebeldia latente. Contudo, por trás daquele sarcasmo todo, existia algo mais profundo, uma atriz que compreendia perfeitamente o preço de dizer exatamente o que se pensa. A verdade é que Sarah nunca se regeu pelas regras convencionais de Hollywood. Em 2018, quando Roseanne regressou de forma triunfal à televisão, ela não apenas voltou a encarnar Darlene, mas assumiu também o importante papel de produtora executiva. Era a sua grande oportunidade de provar que o passado podia ser reinventado, e foi exatamente isso que ela fez. O revival da série tornou-se um autêntico fenômeno de audiências, mas infelizmente a glória durou muito pouco. Tudo ruiu por causa de um único tweet. Numa noite, Roseanne Barr, a criadora original da série, publicou um comentário de teor racista sobre a ex-conselheira da Casa Branca, Valerie Jarrett. A reação do público e da indústria foi imediata, uma onda de indignação, manchetes por todo o lado e, por fim, o cancelamento. A ABC tomou a decisão de terminar a série de forma abrupta e, no meio de todo aquele caos, Sarah Gilbert manifestou-se publicamente. Ela condenou veementemente o tweet e distanciou-se da sua antiga colega. As palavras dela não representam nenhum de nós, afirmou ela de forma categórica.
Foi uma decisão que se baseou na ética, mas que foi ao mesmo tempo devastadora. Roseanne acusou-a de traição e responsabilizou-a pelo fim da série. A amizade entre as duas desfez-se em 1000 pedaços. No entanto, das cinzas daquele desastre, nasceu algo completamente novo. Sarah foi a mentora de The Connors, um spin-off que dava continuidade à história da família, mas agora sem a presença de Roseanne. E contra todas as probabilidades, a nova aposta resultou. A série conseguiu sobreviver tal como ela, sem grandes escândalos, sem estrelas de primeira grandeza, apoiando-se apenas na sua verdade. Para além dos estúdios, Gilbert construiu um império de forma muito discreta. Em 2010, ela lançou The Talk, um programa de entrevistas que se tornaria um dos grandes pilares da programação diurna da CBS. Durante quase uma década inteira, ela foi a mente criativa por trás daquele sucesso estrondoso, moderando conversas sobre maternidade política e cultura pop com a mesma serenidade com que a sua personagem Leslie Winkle corrigia Sheldon. Conquistou múltiplos prêmios Emmy, mas em 2019 decidiu despedir-se para se poder focar na sua família e em novos desafios profissionais. Fora do mundo da televisão, Sarah é uma talentosa artista visual fotógrafa e uma fervorosa ativista pela causa ecológica. Formada com a distinção Magna Cum Laude em artes pela prestigiada Universidade de Yale, já expôs os seus trabalhos em diversas galerias e tem sido uma voz ativa na promoção de práticas sustentáveis em Hollywood. A sua empresa de produção, Sarah Plus Tom, fundada em parceria com o lendário Tom Werner, dedica-se a procurar histórias que tenham um forte impacto social. Longe de todo o ruído mediático, a sua vida pessoal é um exemplo de coerência e princípios. Ela é mãe, uma defensora convicta dos direitos LGBTQIA+, e um verdadeiro símbolo de autenticidade numa indústria onde a verdade é muitas vezes um artigo de luxo. Enquanto outros correm atrás das manchetes, Sarah procura um propósito. Nunca tive medo de perder um papel, confessou ela uma vez. O meu único receio era o de me perder a mim mesma pelo caminho. Hoje essa frase soa como o seu maior legado. Sarah Gilbert não é apenas uma atriz ou uma produtora de sucesso. Ela é a prova viva de que ter um pensamento diferente ainda pode de fato transformar a televisão para melhor. Mudar a televisão. Mudar a televisão. Mudar a televisão. M. Model